Olá a todos, este é mais um episódio de Apocalipse, a verdade revelada. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de 2 Tessalonicenses 2, aonde os teólogos, na sua maioria, eles destacaram um versículo, que é o versículo 7, e esse versículo distorceram e não pegaram o texto inteiro que mostra a realidade. E eu acho incrível isso, como eles não leram o texto inteiro e para ter um entendimento real do que vai acontecer no Apocalipse. Simplesmente pegaram um versículo, distorceram o versículo, porque fizeram uma tradução errada, não deram sentido literal e verdadeiro daquilo que o texto em grego queria dizer, e acabaram distorcendo para querer encaixar nas suas, entre aspas, verdades, e desprezaram o texto inteiro. Aí a gente vê a cegueira e como o diabo cega as pessoas. E a gente aprende que a Bíblia é revelada por Deus. Pode ser um bispo, um pastor, pode ser uma pessoa ganhadora de alma, uma pessoa de Deus. Mas se ela não buscar entendimento da palavra de Deus, não é porque ela é serva e serve a Deus que simplesmente Deus vai dar para ela a revelação daquela palavra. Porque Deus diz: buscai-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Daniel era homem santo, mas quando ele passou a se humilhar e a buscar, o anjo veio e revelou para ele. Deus veio e revelou a palavra para ele. E ele falou: eu vim por causa das tuas palavras. Quando Daniel começou a se humilhar, buscar em oração, mesmo ele sendo homem santo, homem abençoado, tendo livramento, Deus veio por causa das palavras dele. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente venha buscar a verdade e não comer na mão dos outros e não aceitar tudo que os outros falam, principalmente da teologia. A teologia tem muita coisa boa, mas em muitas coisas distorcem a verdade e nos leva fora daquilo que Deus quer para nós. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses 2,7 está escrito assim: porque já o mistério da injustiça opera. O mistério, somente há um que agora o retém, que até do meio seja tirado. Então, eles pegaram essa palavra e falaram assim, que há um que retém o mistério da injustiça, que é o Espírito Santo, e ele do meio vai ser tirado. Então eles falam que aqui, eles acham que o meio é desse meio da terra. A palavra aqui não é a mesma que se usa no arrebatamento, quando a igreja vai ser arrebatada, nem tirada. Nem essa palavra é totalmente diferente. Eles distorceram essa palavra. Por quê? No grego, essa palavra, ela é uma junção de palavras. É mesos, ek, mais ginomai, que cada palavra tem um sentido. E, na verdade, quando usa essas três palavras, ela está querendo dar o sentido que algo foi tirado entre ambas as partes. E não foi tirado, sacado fora de um lugar. Então, o entendimento errado, falta de buscar até na palavra original, e eles buscaram na palavra original no pé da letra, e ainda no pé da letra errado, porque quando você pega até em Mateus, vamos lá aqui, em Mateus 13:49, a mesma palavra que é usada no grego, é usada aqui. E fala assim: assim será a consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Então essa palavra entre é a mesma que está sendo usada aqui em 2 Tessalonicenses 2,7. Está querendo dividir
entre. E o que Paulo aqui está querendo dizer? Não está querendo falar que o Espírito Santo ele vai ser tirado da terra, como eles falam e erram. Aí, e não leio, que eu vou ler todo o capítulo e vocês vão entender tudo. Mas vocês vão ver que nessa parte, e só nessa parte está errado. Aqui ele está querendo dizer, será tirado entre quem? O Espírito Santo ele está segurando o anticristo, ele está segurando, porque muita desgraça não acontece contra os cristãos, porque o Espírito Santo está segurando, e o Satanás, o anticristo, só poderá se manifestar quando Deus permitir, quando o Espírito Santo se afastar. Como tem uma pessoa querendo brigar com a outra e tem uma segurando, aí essa pessoa fala, então vai, briga com ela. Aí ele tira a mão, ele se afasta e deixa ali para cima da outra. É isso, é esse sentido que está dando aqui. E é isso que vai acontecer. Aqui é entre quem? Entre a igreja e o anticristo que será manifestado, o homem iníquo que se manifestará. Então, esse versículo aqui, por si próprio, já está errado. Mas agora nós vamos ler todo o capítulo do 2 Tessalonicenses. Preste atenção, porque é uma falta de entendimento muito grande, falta de ler o próprio capítulo inteiro para se entender. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quer dizer, arrebatamento. Ou a pessoa, antes do arrebatamento, morrer e ter com Ele. Mas aqui ele está falando do arrebatamento. Que não vos movais facilmente da vossa mente, do entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Porque muitos estavam falando, Cristo já chegou, ou já está perto. Mas o apóstolo Paulo estava alertando eles, não é assim. Ninguém, o versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Quer dizer, nem por epístola, nem por espírito, seja lá quem for. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele está falando que antes do arrebatamento vai se manifestar duas coisas, a apostasia e o homem da perdição, que é o anticristo. Então aqui está bem claro, Jesus só vai vir depois do anticristo, que antes o homem da perdição vai se manifestar. E continua. O qual se opõe, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Quer dizer, ele, para fazer isso, os cristãos vão ter que estar aqui, porque ele vai querer perseguir os cristãos, e vai perseguir tudo o que se chama Deus, porque se os cristãos não tivessem aqui, quem que ele ia perseguir? Ele vai perseguir os cristãos. Aí fala, não vos lembrei de que essas coisas vos dizia quando estava convosco, e agora vos sabeis o que detém, para que em seu próprio tempo seja manifestado. Quem o detém? O Espírito Santo. Ele detém o anticristo. E todo esse tempo ele tem segurado para o diabo não fazer aquilo que Deus não quer. O diabo só pode fazer o que Deus permite, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o retém, até aqui fala que seja tirado, ou seja afastado, mas a versão fala que entre as partes seja afastado. Esta é a versão, o sentido que o apóstolo Paulo real que ele quer dar. Então, tipo assim, quando até que aquele que detém seja afastado, que é o Espírito Santo, fala, então pode ir para cima da igreja, ele vai deixar. Para quê? Para que venha se manifestar a justiça de Deus. Eu vou explicar isso mais pouco para frente. Então será revelado o iníquo. Quando o Espírito Santo for afastado, o iníquo, o anticristo será revelado, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha embaixo no versículo 8 o que fala, é claro, que primeiro vai manifestar o iníquo,
o anticristo. E depois, quando o Cristo vier, quer dizer, então o anticristo vai estar aqui perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, vai estar uma guerra. Aí quando o Senhor Jesus voltar, ele destruirá com o esplendor da sua vinda, com o espírito da sua boca. Agora no 9, ele já vai falar do Satanás. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígio e mentira, e com todo engano de justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação de erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E isso é verdade. As pessoas não se convertem porque elas têm prazer na iniquidade. Para elas é o prazer na iniquidade, o prazer dela é bater na lei. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. E ela toma aquilo para a vida dela. Ela defende o homossexualismo, ela defende, pode beber, pode roubar, pode fazer isso, pode matar o homem, faz o que quer. Deus não existe. Por quê? Porque ela tem prazer na iniquidade. Porque se ela não tivesse prazer na iniquidade, ela reconheceria Deus, ela ia ver que não era nada que existiria um Deus, e ela buscaria Deus para se converter. Mas voltando e não fugindo do assunto, o que acontece? Esse texto é bem claro. Paulo fala, primeiro vai vir a apostasia. Que apostasia? As pessoas não estão mais tendo o temor que tinha muito tempo atrás, seja ela católico, espírita, evangélico, elas tinham um pouco de respeito e temor para com as coisas de Deus e para com Deus. Hoje, as pessoas em sua maioria falam, eu sou ateu, mas não é bem assim. A pessoa, não, é desse jeito, do jeito que ela acha que é. Ela quer interpretar a Bíblia ou cria um Deus na cabeça dela. Então, o que acontece? Primeiro vai ser a apostasia, e isso já está acontecendo, nós estamos vivendo esse tempo. E em segundo vai ser a aparição do anticristo, ao qual vai perseguir, se levantar contra tudo que se chama Deus. Então, aqui está bem claro. Está bem claro. Aí eles erram e querem dizer, então Jesus virá cavaleiro branco, porque o cavaleiro branco é anticristo. Não, anticristo não é o cavaleiro branco. Cavaleiro branco, como eu falei no vídeo anterior, é o Senhor Jesus Cristo, porque tudo que é branco é usado por Deus. E ali está dando referência de cada cavalo quem é. E lá no capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos o cavaleiro branco chegando. Jesus é o Alfa e o Ômega. Então, fica bem claro, e antes da gente começar a estudar mais coisas sobre Apocalipse, eu quero que isso fique bem claro na sua mente, que o Senhor Jesus Cristo virá depois do anticristo. Tanto é que vai ser... Porque as taças da ira? Por que Jesus vai se irar? Por que Jesus vai levar eles no lagar e pisar? Por causa da justiça dele. Mas por quê? Porque eles perseguiram a igreja. Não é quem ficou aqui que foi perseguido e ele se irou. Não, ele está se irando porque ele permitiu ir para cima da noiva dele. E quando foi para cima da noiva dele, ele está querendo assim, você não está tanto tempo querendo? Então vai. Só que aí vai ser manifestada a ira do Senhor Jesus. Mas só que quando o anticristo estiver aqui, a igreja não vai estar jogada ao relento. Quando ele quebrar vão ter os 7 anos, 3 anos e meio ele quebrar a paz, 3 anos e meio, a gente lê lá que ele vai mandar os 2 profetas, que eu creio que é Moisés e Elias, que vão fazer todas sortes de sinais a favor de quem? Da igreja. O diabo não vai ter livre acesso para fazer tudo o que ele quer. E também nisso vai estar sendo tocadas as trombetas. E muitas outras coisas vão estar acontecendo e está contrapondo o ataque do diabo. Então o diabo não vai poder fazer tudo o que ele quer. Vai ser como o povo na saída do Egito. O faraó não conseguia fazer tudo o que ele quer. Ele oprimia o povo, Deus mandava uma praga. Então vai ser assim, igual no Egito. Aqui vai ser a nossa saída. Não vai ser essa palavra que fala, Deus é amor. Então, quando o anticristo manifestar,
ele vai arrebatar a igreja. Não, isso não é verdade. Olha, eu tenho que dizer a verdade para você, não estou querendo fazer terrorismo, mas Deus, ele quer que a gente prepare, e por isso que ele escreveu Apocalipse. Para que ele escreveu Apocalipse, se não fosse para a gente se preparar, para a igreja se preparar? Deus é amor, mas antes de ser amor, ele é justiça. E para manifestar o amor dele, primeiro se manifesta a justiça. E para ele poder deixar... Primeiro ele vai fazer justiça. E como ele vai fazer justiça? Ele vai fazer justiça, o Espírito Santo afastando, permitindo que o diabo vá para cima com tudo da igreja. E isso está escrito em Daniel também. E aí o que vai acontecer? A igreja vai estar em oração, em clamor. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando os líderes, muitas pessoas estiverem pregando contra o anticristo, e a igreja não estiver suportando mais, então aquele calor intenso, o Senhor Jesus Cristo vai voltar e arrebatar a sua igreja e levar para o Monte Sião. E isso nós estaremos explicando mais para frente. E nós vamos estar estudando todo o Apocalipse e saber o Apocalipse da verdade revelada. Porque o Apocalipse, que tem na maioria das igrejas ensinado, principalmente nas igrejas grandes, tem levado ao povo ao erro. E quando o anticristo se manifestar e o povo não estiver preparado, muitos vão sujar o coração, muitos vão até amaldiçoar, porque eles vão falar, poxa, por que não avisaram, por que não prepararam? Sim, temos que pregar a salvação, buscar o Espírito Santo, porque é preciso mais do que nunca ter o selo do Espírito Santo, mas é preciso preparar a igreja para o que está por vir. E esses vídeos, esses áudios que eu estou fazendo não é para implantar terror em ninguém, é para que a igreja se prepare. Prepare-se, igreja, porque o anticristo já está no nosso meio. Ele só está esperando o Espírito Santo permitir que ele comece a atuar. Então, prepare-se. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo capítulo, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.